Bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais um dia o Senhor nos concede a oportunidade e bênção de podermos estar com vida e, acima de tudo, termos a bênção e o privilégio de podermos saciar da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão celestial, o pão que desceu dos céus. Que alegria! Amigos, estamos contando os nossos dias para terminar este ano. Hoje, faltam-nos 11 dias para podermos dizer bye bye, ou até, até mais, ou adeus, praticamente, porque ao findar este ano jamais teremos o 2023 e 22. Jamais teremos 2022. Tudo que não fizemos, não sei se teremos a oportunidade de o fazer no outro ano. Mas isso não é o mais importante. O importante é a nossa relação e a comunhão e prática da vida cristã diária com nosso Deus. E é disso que vamos buscar através da sua palavra o conhecimento de mantermos esta vida íntima com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar-te a nós orarmos para abrirmos a palavra do Senhor. Deus amado, eterno Pai, santificado seja o teu nome, desde agora e para sempre. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Santo Espírito, por avivar-nos a fé, despertar-nos para mais um momento de comunhão contigo. Obrigado pelos teus anjos que ministram a nosso favor e a favor da tua igreja. Te agradecemos pela tua palavra que vamos abrir e queremos te pedir que o Senhor nos dê entendimento e guarde a tua palavra no nosso coração. Essas graças e favores suplicamos, tudo recebemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Amigo querido, antes de nós entrarmos no assunto do tema de hoje, quero pedir-te aquele imenso favor. O favor de ajudar-nos a chegar a 300 pessoas até o final deste ano, ou mais. Você é o único que pode fazer isso, partilhando e convidando os outros a se inscrever no nosso canal, fazendo sempre um gosto lá depois de assistir a meditação, porque isso vai ampliar a visualização do nosso canal. Vamos ao nosso tema, lembrando que ontem estudamos que temos tudo a agradecer. E vimos como nosso Senhor tem conduzido sua igreja e a nossa vida individual até onde nós estamos hoje. O tema de hoje diz andar com Deus. Andar com Deus. Ontem nós abordamos alguns aspectos muito importantes, né? E como ponto de continuação desses aspectos, a lição nos diz que aqueles com pecado para a morte, voltando a 1 de João capítulo 3, vivem num estado de transgressão da lei. Porque em 1 de João, João nos diz que há pecado para a morte e há pecado para a vida. Nós abordamos esse tema no estudo que fizemos de há pecado e pecado. E, em continuação, diz-nos aqui que aqueles que vivem pecado para a morte ou que estão praticando pecado para a morte, eles vivem numa transgressão da lei, conforme diz 1 João 3, 4, e de rebelião contra Deus. Os que vivem em relacionamento com o mediador são nascidos de Deus, permanecem nele e tornaram-se membros da família de Deus por adoção. 1 de João 3, você vai ler decrescente, do verso 9, verso 6 e verso 1. Lendo desta maneira, compreenderás todo esse processo de nascido de Deus, permanece nele e é membro da família de Deus por adoção. Porque os cristãos nasceram do alto e tiveram a mente transformada, não têm nenhuma atitude de rebelião contra Deus. Pelo contrário, eles andam na luz como ele na luz está. 1 de João 1, verso 7, comparar com 2, verso 6. Não esqueça de tomar o seu tempo de ler esses textos para ficar nítido e claro na sua mente. Por outro lado, alguns declaram que estão em comunhão com ele, mas andam nas trevas. 1 de João 1,6 declara isto. Por que andam nas trevas? Porque em 1 de João 2,4
o apóstolo diz que aquele que diz eu o conheço, ou eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, a Bíblia Sagrada nos aponta que há um ser que não tem a verdade, porque conheceu toda a verdade, mas não obedece essa verdade. E este é o poder do mal, o diabo. E se eu também declaro na minha vida que eu conheço a Cristo, conheço a verdade, mas não obedeço, porque Cristo é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se eu o conheço e não guardo os mandamentos do Senhor, como ele próprio declarou, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Então, a palavra do Senhor diz que eu sou mentiroso e não estou na verdade. Triste realidade e dura. Pela própria utilização do verbo andar, que o apóstolo João usa, é notório que João está a falar de dois modos de vida que correspondem à sua escolha do tempo verbal. Podemos andar com Deus ou com o diabo. Isso revela na nossa atitude. Uma maneira de viver é uma relação de pecado para com Deus que leva a uma vida de violação contínua de sua lei, pecados, resultando em morte. E outra maneira de viver é a relação de fé, com a atitude adotada em relação ao pecado por aqueles que nasceu do alto. Este recorre ao mediador para a purificação dos seus pecados e ao Espírito Santo para que lhe dê poder para resistir às tentações. Este tipo de relação é uma relação saudável, boa. É uma relação que todo cristão deve ter. Ter uma relação de buscar o mediador, de buscar o poder do Espírito Santo para resistir à tentação. Os que pertencem a este grupo, João define como estando sem pecado, mesmo que cometem atos pecaminosos dos quais necessitam de ser perdoados. Como assim? Porque assim, viver sem pecado ou numa condição de pureza não é apenas uma possibilidade na vida presente, mas uma promessa e uma exigência bíblica. E como nós podemos viver sem pecado? Sempre buscando o mediador para nos purificar dos pecados. Viver sem pecado não significa que você não cometa erros, mas só que como você tem uma relação com Cristo, uma relação com o Pai, vive e anda na luz. Nos teus tropeços, vais buscar sempre o mediador para te purificar e lavar desses pecados. Logo, a tua vida é uma vida sem pecado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos lava à medida que buscarmos o mediador. A vida de rebelião, a vida de pecaminosidade, não tem prazer de buscar aquele que o possa lavar e purificar. Continuando, o cristão não pode pecar, não pode viver num estado de rebelião, porque é nascido de Cristo ou de Deus. 1 João 3,9. Por outro lado, aqueles que não nasceram de Deus são filhos do diabo. Na sua rebelião, nem cumprem a vontade de Deus, nem amam o seu próximo. 1 João 3,10. Este mesmo padrão também se encontra no debate de Paulo sobre viver sem pecado. Em Romanos capítulo 6, Paulo faz essa abordagem. O texto diz duas vezes, no capítulo 6 de Romanos, é dito duas vezes que os cristãos estão mortos para o pecado. Versos 2 e versos 11 do capítulo 6 de Romanos. E que foram libertados do pecado. Completa ele no verso 22. O realce do apóstolo Paulo não é que os crentes nunca cometem atos individuais de pecado, mas que eles não vivem uma vida controlada pelo pecado. Não vivem uma vida em que o pecado tem o domínio sobre si. Por isso Paulo diz nos versos 6 e 14 do capítulo 6 de Romanos, ele diz, por isso não são mais escravos do pecado, nem o pecado terá domínio sobre eles. Então, meu querido amigo, que maravilha, que bênção, que promessa nós temos ao andar com nosso Senhor Jesus e Salvador, a andar com Deus. Nós podemos ser considerados justos e santos, porque Cristo nos purifica, nos lava,
cada momento e cada hora que caímos de joelho em contrição do nosso coração, suplicando a purificação e a lavagem, a regeneração da nossa vida. Que esta possa ser a nossa experiência diária com Cristo na caminhada cristã, do amadurecimento espiritual pelo poder do Espírito Santo. Uma lavagem constante, uma purificação constante, um buscar constante do mediador para que a nossa vida seja uma vida sem pecado, uma vida livre de domínio do pecado, uma vida livre da escravidão do pecado, onde o pecado não tem controle nem o domínio da nossa vida, mas sim Cristo, o Espírito Santo. Ele guia e domina a nossa vida. Ele nos dirige, Ele nos orienta passo a passo até chegarmos aos portais da eternidade. Meu querido, esta manhã que a palavra do Senhor possa encher-lhe de esperança. Muitas vezes o inimigo procura nos atacar, nos levar a desânimo, mas continuemos a olhar para Jesus. Continuemos a buscar o mediador. E enquanto buscarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em arrependimento e confissão, Ele nos dará poder através do Espírito Santo para vencermos o pecado e sairmos vitoriosos na manhã da volta de Jesus. Na manhã da ressurreição, se descansarmos, estaremos imortalmente revestidos da glória do Senhor para viver a vida eterna com nosso Salvador. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque a Tua palavra nos faz entender claramente como podemos andar com Deus e que resultados temos de andar contigo, porque andando contigo somos chamados filhos do céu. Ajuda-nos a não viver em rebelião contra Ti, mas a buscar o mediador, a buscar Cristo, buscar o Seu sangue que purifica de todo pecado. Lava-nos o dia de hoje e purifica a nossa vida. Toma nas Tuas mãos cada passo da nossa vida ao longo do dia de hoje. Que Teu Espírito possa nos guiar, que os Teus anjos possam nos cercar e possamos realmente ter uma experiência diária com Cristo na regeneração e lavagem através da Tua palavra, a Santa Bíblia. Dá-nos paz do coração e abençoa cada um que ouve estas palavras cada manhã. Em nome de Jesus te agradecemos e louvamos, Senhor. Amém. Prezado amigo, desejo-te uma boa terça-feira e continue buscando o Senhor na sua vida e com a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Um grande abraço. Amanhã estaremos aqui de volta. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.